pessoal, eu sou a Sabrina. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre letrização. Bom, primeiro eu vou trazer um questionamento inicial. Eu não sei se vocês estão acostumados, mas tem bastante gente, principalmente profissionais da saúde, que estão optando por usar as máscaras PFF2, por elas serem mais seguras, né? Mas por que será que elas são mais seguras? Bom, então nós vamos falar um pouquinho sobre letrização e depois eu volto nesse questionamento. Bom, mas o que é letrizar um objeto, né? Então, isso ocorre quando a gente, atrita dois corpos, né? Ou substâncias diferentes, ou não também, que estavam inicialmente neutros, né? Mas o que é estar um corpo neutro, né? Quer dizer que ele tem a mesma quantidade de cargas positivas e cargas negativas. Então, quando nós atritamos um objeto, né? A gente transfere, né, cargas de um corpo para o outro. Um corpo, então, que ele fica eletrizado positivamente, ele cedeu elétrons, né, para o outro corpo, e o outro corpo fica eletrizado negativamente, ou seja, ele ganhou os elétrons. Aqui na direita nós temos um bom exemplo, tá, de eletrização, né, a gente arrasta essa seda nesse vidro, e o vidro, então, fica carregado positivamente, e a seda fica carregada negativamente. Bom, no PhET, né, que é uma ferramenta que tem várias simulações, a gente vai trabalhar com uma dessas simulações hoje, tá? É uma simulação de um balão e ele consegue mostrar um pouquinho para nós, né, o que acontece quando a gente atrita um objeto. Bom, então, primeiramente, né, o que acontece quando a gente aproxima um balão do blusão de lã. Aqui do lado esquerdo, a figura da esquerda, ela mostra pra gente, então, que o blusão, o balão e a parede, eles estão eletricamente neutros, tá? Eles não possuem excesso de cargas nem positivas e nem negativas. Agora, se a gente encosta esse balão no blusão, né? A gente encosta esse balão por todo ele, a gente pode ver que o blusão ele vai ficar com excesso de cargas positivas e o balão ele vai ficar com excesso de cargas negativas. E quando a gente puxar ele pro mesmo local que estava no início, né? Se a gente puxa esse balão, afasta esse balão um pouquinho desse blusão, o que acontece? Ele é atraído, né? A gente já falou em outras aulas, então, né, que as cargas positivas e negativas, elas se atraem. Então, dependendo da distância que a gente botar esse balão, ele vai ser atraído para o blusão, que é o que acontece na figura, né? Aqui nessa figura da esquerda eu tô segurando, né, com o mouse para ele não se mover, mas assim que eu solto, a gente tem essa imagem da direita. Vocês lembram então que na primeira imagem a gente tinha uma parede também, né, junto nesse contexto todo. O que acontece então, né, se a gente puxa esse balão, né, aproxima esse balão da parede? Como ele está carregado negativamente, né, as cargas negativas elas vão se afastar, elas vão se repelir, que é o que nós tínhamos conversado também anteriormente, né? As cargas de sinais iguais, né, elas se repelem e as cargas de sinais opostos elas se atraem. Então, nesse caso, né, as cargas negativas elas estão sendo repelidas quando a gente aproxima esse balão. Eu vou deixar para vocês o link também dessa simulação para que vocês possam mexer, tá? No vídeo eu resolvi abordar dessa maneira por imagens para ser um pouquinho mais fácil, mas eu vou deixar o link aqui embaixo e vocês podem acessar e mexer nela também. Então, por que tudo isso acontece, né? Antes do atrito, antes, né, da gente fazer com que os dois corpos ficassem eletrizados, né, o balão, o blusão e a parede, eles estavam estáveis, com a mesma quantidade de cargas positivas e negativas. Então, a parede também, né, estava estável. Depois do atrito, então, o que acontece, né? Quando a gente atrita os dois primeiros corpos, né, o blusão e o balão, eles ficam eletrizados. Mas eles ficam com cargas opostas, tá? Um cedeu elétrons e o outro recebeu elétrons. O balão ficou com excesso de cargas negativas e o blusão ficou com excesso de cargas positivas, né? O que acontece é que ele é atraído porque a gente sabe, né, que as cargas de sinais opostos elas se atraem, né? Então, e da mesma forma, quando a gente aproxima, né, na parede, acontece o contrário, né? As cargas negativas vão se repelir com as cargas negativas do balão. Agora vamos voltar para o nosso questionamento inicial, né? Voltando a falar das máscaras PFF2. Essas máscaras, né, além de ter um tecido, de ter toda uma diferença, né, das máscaras comuns que impedem as moléculas, né, a chegarem na nossa boca e no nosso nariz, elas também vão impedir por um motivo de que essas máscaras têm uma camada eletrizada. O que acontece, né? A gente precisa que essas moléculas elas fiquem agarradas, né, nesse tecido da máscara para não passar para a gente. Então, o que acontece, né? Elas vão ser, então, atraídas, né, pro pano desta máscara e por isso a gente não vai ter com que essas moléculas seguem por nós. Aqui tem uma ilustraçãozinha, né? Se a gente considerar, então, que essa máscara tá com cargas positivas,
a parte dessa molécula que vai estar carregada negativamente vai grudar, então, né, vai ser atraída por essa carga positiva e vai ficar presa ali, deixando com que essa molécula não venha até nós. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo de hoje, um abraço e até a próxima!